E o Conexão Porto Indústria está no ar. O setor portuário está atento à nova realidade de descarbonização. Este ano, inclusive, foi sancionada a Lei do Combustível do Futuro, que tem o objetivo de colocar o Brasil na liderança mundial do plano de descarbonização da matriz energética. Apesar disso, será que não estamos atrasados nesta discussão? A advogada Maria Cristina Gontijo, especialista em direito marítimo e portuário e professora universitária, explica que houve um motivo para que o debate em 2024 fosse incentivado. Na realidade, aqui no Brasil, a descarbonização ela não era tão discutida até o momento em que ela ficou, né, em que ficou evidente que os grandes investidores e os outros portos, né, sejam os portos europeus ou asiáticos, passassem a cobrar, né, dos seus atores, dos seus fornecedores, clientes e inclusive dos portos, né, que fazem esse comércio internacional. A partir dali, em que o Brasil começou a ter uma preocupação maior, por quê? Porque se na Europa, né, ou em países asiáticos, essa questão com a descarbonização no transporte marítimo já havia se iniciado alguns anos atrás, aqui no Brasil existia uma discussão que era muito na seara, inclusive acadêmica, porque muitos atores, inclusive, não havia uma recepção tão amigável, e aí, é claro, a descarbonização ela passou a ser uma pauta preponderante quando os investidores, e os clientes começaram a cobrar. Olha, o nosso navio só vai atracar aí no Brasil se existirem mecanismos para que o navio limpo possa atracar aí. E se o Porto X não tem sequer uma instalação que eu possa abastecer o meu navio, como que eu vou fazer isso? O seu porto vai perder. E deu um exemplo recente deste tipo de iniciativa. Houve uma primeira operação com um navio verde no Porto de São Sebastião para exportação de café. E qual que foi o fator decisivo para que esse navio verde atracasse em São Sebastião? Por conta de parâmetros de sustentabilidade que o porto já está atendendo. É um porto que ele é delegado, e nesse sentido, esse navio ele se viu, essa empresa, ela se viu atraída em fazer uma operação que a gente chama, que os especialistas chamam de logística ecoeficiente, uma operação ecoeficiente. Esse termo logística ecoeficiente já existe, não é de agora, ele já existe há um bom tempo. Mas como você pontuou aqui, Alex, esse ano, do ano passado para cá, nós temos visto um movimento muito grande para se adequar a essa nova padronização internacional. Então, Porto de São Sebastião, por exemplo, foi escolhido por quê? Porque ele foi o mais atrativo para essa empresa que quis mostrar para o seu público, aí para os seus investidores principalmente, cumprimento de regras e parâmetros dentro dos princípios da logística ecoeficiente. Então, vai ganhar mais, e vai receber mais navios os portos brasileiros que estiverem não somente preparados em termos de infraestrutura comercial, mas também em infraestrutura socioambiental e principalmente a questão do combustível, a questão das formas de fornecimento de energia dentro de parâmetros mais limpos, mais verdes. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto mais energia renovável eu tiver, quanto mais possibilidade de abastecer navios verdes eu tenha, melhor, isso vai ser mais atrativo para o meu negócio. Iniciativas que mostram que o Brasil pode se tornar referência mundial no processo de descarbonização. O Brasil ele tem a total possibilidade de ser o líder no que a gente chama de transição energética de fontes renováveis. A questão vai depender muito tanto da regulação desses mecanismos, então não é só a inovação e a tecnologia que vão fazer a diferença, mas também o próprio regramento jurídico, e a forma de regular esses meios, essas tecnologias também vão dar o tom, vão fazer a diferença. Eu dou um exemplo, o Brasil vem discutindo, essa semana houve há pouco tempo também a aprovação na Câmara dos Deputados, o marco legal que diz respeito aos créditos de carbono. Existe ainda a discussão relacionada à captura de combustível fóssil, também existe um PL. Então, mas o nosso legislador, que vem discutindo questões relacionadas, por exemplo, à nova lei dos portos, tem que ter um olhar integrativo para todas essas questões, porque isso vai pesar.
vai pesar muito, principalmente na decisão dos stakeholders, ou seja, dos atores estrangeiros na escolha dos portos para se concretizar essa meta de logística eficiente. O que exige ainda mais incentivo e conscientização. Por que é um caminho hoje sem volta? Porque já foi ratificado por vários países. Essas últimas semanas também, além do próprio G20, nós tivemos a COP do Azerbaijão, ano que vem teremos a COP aqui no Brasil. Todos esses encontros internacionais vêm discutindo formas reais, formas possíveis para que os países descarbonizem não só a frota marítima, mas descarbonizem como um todo, seja a indústria, seja a frota marítima, seja a frota aérea. Então já se fala aqui no Brasil na questão aérea do SAF, o combustível sustentável da aviação para também descarbonizar, mas o fato é que não vai se descarbonizar do dia para a noite, o mundo ainda precisa de combustível fóssil, porém vai ter mais liderança, Nós temos que ver a questão da transição energética e da descarbonização com a oportunidade para que países que tenham mais fontes renováveis ter mais voz nesse meio e, claro, obter também renda, obter lucro com uma economia mais verde, mais renovável, mais sustentável, até por meio não só das renováveis, mas também por meio da chamada economia circular, que é aquela que visa reaproveitar todos os processos. Maria Cristina Gontijo finaliza explicando como esta nova realidade vem sendo trabalhada no Porto de Santos. Está avançando com ações pontuais, mas significativas, perto daquilo que se fazia há alguns anos atrás. Então, a questão da nova estação visando o abastecimento dos rebocadores, a própria iniciativa de alguns terminais dentro do que lhes cabe, dentro do poder que eles têm de eletrificar a sua frota, eletrificar os seus portainers, eletrificar os seus guindastes e também pás carregadeiras e outros equipamentos. Isso já diminui o que a gente chama, já diminui a chamada pegada de CO2, isso auxilia a diminuir o CO2 na atmosfera. Isso, é claro, vai contribuir para que esses terminais possam apresentar relatórios de sustentabilidade e protocolos, o chamado GHG Protocol, que é uma certificação que mostra o quanto a empresa vem se comprometendo em diminuir os combustíveis fósseis na atmosfera. Bem otimista no mercado, com valorizações expressivas. Só que essa alta vai ser repassada ao consumidor, que vai sentir no bolso o preço do produto quando for às compras. Para quem ama e não abre mão do bom e velho cafezinho, uma certeza: o item já subiu de preço nos supermercados. E, segundo especialistas, o preço do café ao consumidor vai subir ainda mais. O principal responsável pela alta é o clima. O Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, enfrentou desafios nas últimas safras, com temperaturas acima da média, chuvas abaixo do esperado no período de granação do fruto, o que já reflete na safra de 2025. Outros países produtores do grão, como Vietnã e Colômbia, também enfrentaram problemas climáticos nas últimas safras. Assim, o Brasil acabou suprindo ainda mais a demanda mundial pelo grão. Os preços das sacas de café atingiram patamares jamais vistos, tanto para o arábica e principalmente para o canéfora, que engloba o conilon e o robusta. E a indústria já começa a repassar este valor aos consumidores. Mas baseado no volume ou no ramp-up de aumento dos preços do café, sabendo que a matéria-prima oscila entre 55% e 65% da composição do preço do pacotinho do café, do quilo do café, e sabendo que esses aumentos foram substancialmente altos, notadamente os últimos 15 dias para cá, é natural que haja aumentos agora em dezembro e novamente em janeiro. Não tem
tem como a indústria segurar esses aumentos, não tem como o trade segurar esses aumentos. É natural que haja essa negociação e daí talvez exista um delay desse aumento do verde que aconteceu agora, está acontecendo agora em níveis nunca antes vistos. Nós estamos falando aí de aumentos históricos que a gente tem que puxar para os momentos históricos de 85, 71, né? Todos os players do mercado ficam tentando aproximar esses aumentos aí para identificar que momento da história a gente viveu aumentos tão fortes em tempos tão curtos como que a gente está vivendo. Então a indústria não tem como segurar isso e nenhum trade em que pese essa negociação ter a sua natural composição, o trade segurando, eu falo os trades supermercadistas segurando esses aumentos, mas a indústria é urgente que a indústria consiga repassar esses preços sob pena de não remunerar os seus negócios. Aqui nesta padaria, os grãos vendidos são somente de arábica, com cafés nas linhas superior, gourmet e especial. Por serem cafés mais artesanais e de qualidade superior, o preço médio já é maior que os vendidos em supermercados. Aqui eu vendo café de qualidade, café gourmet. E estou tentando segurar o preço. Aqui não é café de supermercados. Aqui na padaria a gente está tentando não repassar o preço. Será que o aumento no preço do café vai fazer o consumidor diminuir a quantidade na hora da compra? Segundo a ABIC, o consumo da bebida aqui no Brasil não para de crescer. É o brasileiro sempre dando aquele jeitinho, porque ficar sem tomar café, isso é muito difícil. O café não pode faltar. Vou continuar tomando meu cafezinho, sim. 98% dos lares brasileiros consomem café e consomem café do início ao fim do dia, dado a própria presença do café na cultura brasileira e na cultura mundial. No Brasil nós temos uma série histórica na ABIC que permite uma janela de aumento do consumo contra o salário mínimo. Se esse quilo do café na prateleira orbitar aí entre 2% e 3,5%, né, do quilo do café no custo na prateleira para o consumidor contra o salário mínimo, nós não temos qualquer interrupção nessa curva de crescimento. Assim mostra essa série histórica de mais de 30 anos. Até setembro nós temos um aumento acumulado de 2024 contra 2023 de 1,1% no acumulado dos 9 meses. É natural que agora, momentos finais, dessas semanas finais de 2024, haverá, como eu disse, mais aumentos. É natural que isso aconteça. Mas a gente enxerga que a composição 24 contra 23, o brasileiro segue tomando mais café. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã às 7h30 da noite.